Hello, everyone. Welcome to the Data Availability and Olá a Transparency todos, Challenges and Opportunities in bem-vindos Partnership à with sessão de FOSDA transparência e Executive. disponibilidade We're de very glad to have dados, you here with os us desafios e today. oportunidades com a parceria da We would like to start by FOSDA. thanking our sponsors, Gostaríamos JP Morgan, de Credit começar Suisse, agradecendo os PNG, nossos Moody's patrocinadores JP ESG Morgan, Credit Solutions, Suisse, PNG, Luxembourg Green Moody's, ES Exchange, Solutions, Citi, Luxembourg, Refinitiv, Green Exchange BNP City, Paribas, Refinitiv, IHS BNP Markit, Paribas, AllianceBernstein, IHS Market, FSB Alliance Equita, Bernstein, Inter-American Development Bank, FSDA, ICMA, o Mizuho, BID, ICMA, IFC, and Ashurst. Mizuho, IST e Our o conference would not be Ashurst. possible without your A support. nossa conferência não seria possível Before we sem o start, apoio dos we have two senhores. important Antes reminders. de Please iniciarmos, use the só Q&A box to alguns ask your lembretes. Por questions. favor, Thoughts, utilizem comments, and any other o queries about chat Summit can ali be do addressed via the Q&A, tá, chat para box, fazer a sua where we have our pergunta. team ready Seus to walk you comentários, through. reflexões e Live outras questões interpretation podem is ser available in Portuguese, Spanish, endereçadas Mandarin, and via o French. The chat. Nós headphone temos icon on your interpretação screen ao will vivo em lead you to the português, options. espanhol, mandarim All e sessions are being recorded francês. and will be Tá? available Você to tem o you on ícone this app in ali do Summit seu Portal. headset que te leva para as Make use of opções. the Todas very as sessões estão exciting sendo tool that gravadas e serão Flipkart offers. disponibilizadas para Network with vocês thousands nesse aplicativo of de attendees membro and visit our e virtual utilize essas booths where you'll find ferramentas information about our latest entusiasmantes, reports né? Esse and swap learn more card, about onde our vocês incredible terão results. informações sobre os nossos Members of the relatórios mais media, recentes for e any interview saberão mais sobre os requests, nossos please visit the patrocinadores Climate Bonds incríveis virtual e, booth. bom, Our comms para o team is pessoal da ready to imprensa, por assist you. favor, Many para thanks qualquer for your solicitação de presence and entrevista, enjoy. entre em contato com a cabine virtual da Climate Bonds e qualquer And comentário será now, muito Sherry will bem-vindo. present you our Gostaria main agora, event. então, Over to you, Sherry. de apresentar a vocês a Thanks so Sherry, much, and que thanks to vai the entire introduzir os Climate nossos Bonds palestrantes. team Muito for obrigada, e muito having such obrigada a a toda a robust equipe do Climate Bonds por schedule terem, today. We're already running né, over, uma but hopefully programação we'll be tão able to have everything robusta. Eu covered. sei que eu My estou um name's pouquinho Sherry Madeira. atrasada, I'm the mas Chief espero que nós Industry and possamos Government realmente Affairs lidar com tudo. Eu Officer sou a at Sherry LSEG. But Madeira sitting e in here eu today, I'm sou very, very proud a to be chair diretora da of indústria e FOSDA, the de Consortium of assuntos Stakeholder Data governamentais da Alliance. And FOSDA is LSEG. very E, appreciative of working closely with bom, the Climate Bonds Initiative trabalhamos on com the a study FOSDA, of né, climate bonds que initiatives. é We uma also work with our aliança de partners, dados. Citizens Trabalhamos Investment, também com a and have CBI, continued to support que the tem sido initiative dos through nossos various parceiros phases desde o and início, né, dessa circumstances. Of course, iniciativa. I've got E, fantastic claro, eu speakers on our tenho panel. também They're incredible powerhouses in paleristas their fields. maravilhosos I'd comigo, like to just que são welcome potentíssimos nas them, suas and then we áreas. can jump right Gostaria de dar in. as boas-vindas a eles e Daniel aí Klinger, podemos entrar president of direto, tá? Arabesque Daniel Holdings, Klinger, que é o Nadia presidente da Humphreys, Arabesque Sustainable Holding, Finance at Bloomberg, Nadia Humphreys, Ludovic que Otrep, é who's da the Finanças chief Sustentáveis no executive Bloomberg, director of Ludovico Moody's affiliate in Dautrep, the que é o Moody's diretor ESG, executivo da Moody's Richard Affiliate, Masterson, tá? president, Do S&P ESG, Global e o Richard Sustainable Madison, que é o One, presidente da S&P S&P Global True Global Cost. Sustainable One e o So if we can S&P put all of Global the True Cost. sort of clunky Então, se pudermos titles to one colocar side and tudo really get to the point here, what we're all e looking passar um for pouquinho in do the Climate título e Bonds realmente is chegar ao some ponto aqui. O ways que to que estamos answer the procurando aqui questions around são data, around formas de poder, transparency, né, responder around algumas how das perguntas com relação à availability and usage transparência of de data can actually dados e propel como the que financial services o industry uso e a forward in sort of disponibilização de dados achieving pode a realmente sustainable alavancar, future. né, A essa lot of what we've indústria been para speaking about enquanto in this procuramos conference um is about futuro the bond sustentável. market, Tudo que but e FOSDA muitas das looks coisas que a gente tem at falado the nessa market as a conferência é sobre o whole, mercado de looks at the títulos. entire Nós temos o ecosystem. mercado como um todo, And as a quick word about né, e FOSDA, analisei basically, todo o we come of age. sistema It aqui, o was ecossistema. founded Bom, in January e, bom, como eu falei para 2019 vocês, in esse FOSDA person, foi live and in fundado person, em actually, janeiro for de the first time on FOSDA. 2019, tá, ao vivo, presencial, quando Actually, ainda started in podíamos fazer esse 2020, tipo de January coisa. 2020. I kept thinking Perdão, that 2020 was a janeiro de complete write-off, but if we remember January, 2020. we could get Eu all esqueci together. que And 2020 it was at é, Davos as well ele that we came to the coalition of advisors aconteceu, eu for the esqueci, purpose isso of foi FOSDA was to nós think criamos about essa what will the coalizão future e o of data propósito da need of FOSDA é the pensar industry in order to quais be able são to as channel our necessidades de clients dados no sustainably futuro para for the nós future. podermos It's canalizar addressing as a huge finanças chunk of the sustentavelmente financial para o services futuro marketplace, asset e o managers, pessoal banks, do financial mercado, ecosystem, gerente, but also the né? regulatory Também os community who are ecossistemas obviously weighing financeiros, in como very também a heavily comunidade on this subject regulatória, and que understanding how the input realmente data trabalharam is muito needed to track, nesse to assunto para measure, and to entender, maintain the né, quais momentum that has dados already been nós vamos started. precisar para rastrear, Since then, manter we've todo esse published a ritmo number que of já iniciou reports, desde então. notably Publicamos one um in número de December of last year, relatórios, and tá? important O mais recente foi em recently a dezembro do data ano council passado in e também February criamos of um this conselho year, de something we're dados very em proud of. fevereiro So desse we have ano. Richard Então, Matheson isso é algo que on that temos muito panel, orgulho. co-chair of the data Temos o council,
Richard Myers, que é o presidente, inclusive, desse conselho de dados, tá? E isso foi reunido com o pessoal Moody's, Bloomberg, Infinity, SFI, Paribas,
estamos vendo formas de como podemos colaborar para entender como que o mercado, né, está olhando para esses dados, onde estão as lacunas, os problemas, as questões, mas aonde que realmente os dados auxiliam o mercado e não só algo que precisa ser melhorado, mas também algo que precisa também ter a conscientização de como utilizar isso da melhor forma possível. E com isso, então, nesse ano, 2020, a Aliança de Dados e Disponibilização de Dados, a FOSDA, tá? A FOSDA tem 4 níveis de trabalho, tá? O primeiro é metas e dados, tá? Como que a gente identifica para poder contribuir com esses dados. O segundo é sobre taxonomia de uma perspectiva de dados. O terceiro é analisar dados para o futuro e também oportunidades, desafios e também o desenvolvimento de talento, de disponibilidade de talento, ou seja, analisar a capacitação para que nós possamos utilizar os dados mais efetivamente. Então, temos esses 4 fluxos de trabalho, tá? E, bom, peço para que vocês entrem no nosso website, se vocês puderem, né? Enfim. E eu vou então começar com algumas perguntas, tá? Mas, por favor, podem começar a enviar as perguntas de vocês aqui no chat e elas serão filtradas aqui para mim. Eu vou ler essas perguntas durante essa conversa, tá? Ao invés de deixar para o final. Então, comecem, tá? A mandar as perguntas de vocês e vamos iniciar então. E eu gostaria então de começar com você, Ludovic, tá? Você é um membro do nosso conselho de dados, né? E é um fluxo de trabalho importante para a gente falar com os reguladores para ver, né, todos esses buracos, digamos assim, né, lacunas de dados. E, bom, eu gostaria que você compartilhasse com a gente um pouquinho, né, das suas descobertas precoces nesse fluxo de trabalho. O que você pode compartilhar para a gente iniciar esse painel aqui, onde que a gente precisa melhorar? Muito obrigado, Sherry, pela introdução muito boa. Primeiramente, eu gostaria de esclarecer o que a gente quer dizer com lacuna de dados, né, buracos de dados. Bom, isso significa, por exemplo, a gente tem, né, aquele marco de relatório de dados já existentes, mas, por exemplo, ainda identificamos que há inconsistências, pois esses dados não foram populados de forma adequada, ou seja, né, essas lacunas temos marcos existentes, mas falta de dados. E aí temos um buraco de dados, tá, que vai além da lacuna. Tá? Isso aqui é um tópico novo que essa sociedade está tentando endereçar, mas ainda não foi identificado dentro, né, desses marcos, estruturas de relatório, que significa que não há dados disponíveis sempre. Então, os membros, né, dessa aliança têm trabalhado juntos para tentar identificar na sua expertise o que são, né, essas lacunas e buracos de dados para eles. E, primeiramente, antes de entrar, né, na falta de dados, o reconhecimento da disponibilidade maior, né, de dados de EASG para as empresas, pois vimos várias melhorias nos últimos anos que têm sido funcionado pela maior maturidade na divulgação, acompanhado também por uma estrutura, né, um marco de relatório mais estabelecido, mais robusto. Agora, claro, né, a gente diz isso, mas também identificamos essas lacunas de dados, por exemplo. E aqui eu vou dar só um preview bem rápido aqui. Nós vamos falar do consumo energético de fontes diferentes, como também as emissões de gases do efeito estufa, e pode ser, né, surpreendente para o público, pois a gente fala disso há muito tempo, mas os dados nessa área são bem consistentes. E quando a gente vai um pouco além, a gente vai falar também sobre compensação executiva, né, composições de conselhos, ou seja, todas essas partes do lado social dentro desse marco de relatório. É assim que a gente popula isso de forma adequada nesse domínio. E, finalmente, uma das lacunas de dados identificado pelos membros da FOSDA tem a ver com a divulgação econômica, como também essa divisão, tá, de receita por atividade, que tem se tornado uma parte cada vez mais importante de regulamentações recentemente estabelecidas. Além de todos esses resultados, também discutimos nesse buraco de dados que
na verdade, diz que nós, como sociedade, estamos tentando lidar com alguns dos objetivos. Então, não será nenhuma surpresa que uma das discussões está relacionada à natureza e biodiversidade, como também à cadeia de suprimento e relatórios relacionados a isso. E depois que a gente vai além, perdão, além dessa lista, né, de lacunas, buracos de dados, a gente tem alguns resultados. Primeiramente, foi o que eu falei na minha introdução, que os membros do Conselho de Dados reconheceram que a gente precisa, que na verdade a gente identificou muito mais lacunas de dados do que esses buracos de dados realmente demonstram a melhoria em consistência. Caso a gente tentasse analisar isso décadas atrás, teríamos visto um equilíbrio muito maior entre os dados. Agora, claro, isso também é levado pelo aquele tópico emergente que não é tão definido, portanto, não é muito surpreendente que nós temos uma granularidade que tem menos buracos do que lacunas. Agora, analisando esses dados dos membros, né, da aliança, temos que dizer que há uma diferença entre domínio. Quando a gente fala sobre o agregado de dados, estamos falando do ambiental, né, o domínio ambiental, social e de governança. E o domínio de governança tem uma maturidade maior com relação à disponibilidade e reconhecimento do marco de relatórios, tá? E mesmo assim a gente ainda vê uma pequena lacuna com relação à divulgação de dados sociais, e isso também é representado nos nossos resultados. Então, de todos esses trabalhos que a gente acaba de iniciar, e vamos nos manter envolvidos com o maior número possível de stakeholders, como os reguladores também, no momento já identificamos 3 mensagens, tá? Nesse momento ainda do nosso resultado. A primeira mensagem, que obviamente não é mais tempo para o desenvolvimento de marcos específicos, personalizados, né, específicos de setor, pois precisamos ter todas essas partes interessadas, eles precisam fundir todos esses marcos para nós termos esse relatório, pois teremos então um benefício muito grande para a indústria se nós pudermos então nos basear nas práticas de relatório padronizadas, ou seja, com relação às necessidades e expectativas do mercado. Outros resultados é que, apesar, né, dessas lacunas, buracos, eles não têm uma importância igual para os agregadores de dados, para que nós possamos então fazer a avaliação de ASG para o mercado. Então, a gente realmente incentiva então os participantes do mercado a focarem nessas lacunas de dados maior para podermos ter então um círculo e com isso ter essas avaliações que são fornecidas para o mercado. Agora, por último, mas também importante, a gente também reconhece que monitorar a evolução, perdão, dessas lacunas e desses buracos de dados, especialmente no meio de relacionamento com reguladores, isso realmente vai contribuir para melhores análises de dados, né, no futuro. Obrigado, Ludovic. Foi realmente uma visão muito abrangente, né? Esse fluxo de trabalho é muito importante, né? Esses gaps, os holes, tá? Lacunas e buracos, tá? Temos algumas das lacunas que estão sendo preenchidas e, claro, a gente vai terminar vendo os buracos, né? Mas se focarmos nisso, a gente provavelmente vai poder se manter atualizado com as necessidades da indústria, né? Os dados é como se fosse o novo ouro ou petróleo. Para mim, né, os dados são os novos tijolos, e se a gente se certificar que esses tijolos são muito bem definidos, podemos realmente criar para a sustentabilidade de finanças sustentáveis, realmente podemos construir fundamentos de fato duradouros. Então, eu acho que isso é uma parte importante do trabalho. Agora, eu vou passar para o Richard, que preside, né, o Conselho de Dados, e você, obviamente, não faz essa avaliação sempre, mas, bom, estamos chegando na COP26, e aonde você vê as necessidades para que os dados realmente comecem a trabalhar, digamos assim, depois de novembro, quando eu pensar sobre COP26, eu acho que algumas questões muito importantes vão sair. Então, por exemplo, devido à parte financeira, né, de emissão zero ali para Glasgow, a gente vai ver várias instituições por trás dessa iniciativa. Até esse momento, nós vamos ver que essas instituições vão ter a necessidade
capacidade para ter informações e dados de melhor qualidade sobre emissões, relatórios de dados sobre emissões, se eles vão de fato suprir essas ambições, né, de net zero, né, ou seja, de emissão zero. E quando entramos, por exemplo, nesse assunto, se a gente não lidar com algumas dessas lacunas, desses buracos, a gente não vai suprir essas ambições de emissão zero. Isso pode parecer meio diferente, mas é verdade, pois quando a gente analisa as cadeias de suprimento, 90% da maior parte das empresas ficam de fora desse controle. Muitas vezes eles têm, né, essa cadeia de suprimento, a jusante e a montante dos seus produtos. Agora, quando a gente pensa sobre as emissões, ou seja, temos esse controle operacional, a eletricidade e, na verdade, estamos perdendo a maior parte dos impactos das emissões de uma empresa. Então, como que nós podemos esperar que os investidores consigam suprir as metas de emissão zero se a gente não tem aquele relatório de uma empresa sobre o seu impacto geral, né? Então, acho que algumas dessas áreas precisam ser abordadas dentro desses marcos regulatórios, ou seja, os regulatórios que estão vendo como que eles podem construir os padrões de contabilidade dentro do contexto de regulamentações de relatório em jurisdições diferentes, eles precisam ver a visão, digamos assim, maior sobre o que precisa estar no relatório. Agora, o outro tópico que nós vamos ter é a intersecção entre natureza e clima. Vamos falar sobre isso aqui na sessão, mas eu acho que isso é uma outra área onde precisamos ter maior entendimento entre essa interação, digamos, dessas organizações com esses compromissos de emissão zero e aquela intersecção sobre os compromissos ambientais, né, do clima com a natureza. Por quê? Porque a gente pode ter duas vitórias aqui, a gente pode ter uma vitória para a natureza e também para o clima, e precisamos, né, dessa vitória para termos êxito, pois se a gente focar todos os nossos esforços para descarbonizar a mobilidade de energia, a gente pode continuar com o consumo não sustentável, que faz com que a gente não atinja os nossos compromissos do clima. Então, eu acho que a gente precisa realmente saber que temos boas informações nos mercados, né, de risco de biodiversidade. Então, temos um outro tópico ali para analisar que vai ser também muito importante para o mercado de carbono, quando a gente pensar sobre a compensação, o papel dessa compensação nos compromissos de emissão zero, tá? E isso aqui são só algumas coisas para a gente meio que pensar com o escopo de emissões e todo esse vínculo entre o clima, a natureza, que tem realmente aparecido muito no debate, né, que estamos tendo pré-COP. Muito obrigada, Richard, é muito bom pensarmos, né, no futuro. Agora, Nádia, eu gostaria de passar para vocês aqui, né, porque obviamente o pessoal da Bloomberg estão pensando esses lacunas, buracos de dados, enfim, adoraria a sua opinião com isso. Agora, mais importante ainda, como um especialista que trabalhou muito, né, na taxonomia da UE, essa taxonomia, digamos assim, que não é só, né, a Europa, temos o Canadá também, a China também tem a sua taxonomia, Malásia, Singapura está discutindo a sua taxonomia no momento, então a lista é muito extensa, né, especialmente da onde eu moro, que é no Reino Unido. Então, após seus comentários sobre, né, essas lacunas, esses buracos, aonde que você vê, né, essa taxonomia de dados, aonde que você acha que isso vai ser bem usado, independente de onde seja essa taxonomia? Muito obrigada, Sherry, só para ecoar aqui as questões levantadas antes de mim. Eu acho que muitas vezes, como panelistas, a gente esquece que nem todo mundo entende do que estamos falando quando a gente fala sobre a complexidade de dados, né, a ESG, e mesmo quando a gente tem aquele pessoal que apresenta bons relatórios de ASG, mesmo assim a gente tem problemas para comparar, né, os dados, tamanho de empresas, setores, e o que a gente quer dizer com isso. De repente eu poderia explicar isso um pouco quando mencionamos esses relatórios hoje. Eu diria, no momento, que o que a gente vê é que temos uma desconexão em tempo e também em conteúdo, pois quando uma empresa publica, né, entrega, digamos assim, suas declarações financeiras, eles têm também seus relatórios de sustentabilidade. Nós temos também a diretiva de sustentabilidade, como a Sherry mencionou, a taxonomia europeia, que define esse escopo, né, do relatório de sustentabilidade. Mas
consegue ver, né, o local e também o nome, né, de um relatório de ASG pode também variar muito anualmente, tá? De vez em quando a gente vê que esses relatórios, eles são parecidos a ferramentas de RP, pois tem algumas empresas que querem enfatizar alguns atributos de bom desempenho, por meio do silêncio, né? Ou seja, após essas lacunas, a gente tem um argumento que eles podem também te levar a acreditar em coisas que não é verdade. E a gente também percebe que as empresas nem sempre fazem um relatório de toda a sua pegada global, ou seja, anualmente as empresas podem escolher uma subsidiária, né? Um grupo de subsidiárias para o seu relatório de ASG, e tudo isso torna tudo mais complicado todo ano, mesmo na mesma empresa, para podermos analisar aqueles dados e entender o que está ocorrendo. Então, Sherry, você me perguntou da taxonomia, então vou lhe dar, né, um exemplo utilizando plásticos. O que, é que eu preciso saber, por exemplo, na mitigação de uma na medidas de mitigação de uma empresa de plástico? Eu preciso saber a proporção de plástico renovável que eles utilizam na produção de plástico. E o que, que eu vejo hoje? Eu vejo muitos relatórios sobre a disponibilidade, eu vejo muitos relatórios sobre a capacidade, aonde que uma empresa vai estar daqui a 5, daqui a 10 anos. Eu não vejo muitos relatórios dizendo que isso aqui é a porcentagem, tá, dos renováveis utilizado na produção daquele plástico. E aí, né, o fabricante fala, não, mas olha só, quem dita a mim o que vai ocorrer é o meu cliente final, ou seja, nessa proporção da renovável dentro do produto deles, que é o que o Richard quis dizer com o supply chain, né, a cadeia de suprimento, e está então no processo deles que eles utilizem esses processos de reciclagem mecânico ou químico. Isso é muito relevante quando eu avalio eles, e vocês ficariam surpresos a ver a proporção de empresas que realmente te dão isso, mas isso aqui são realmente pontos de dados muito simples que as pessoas, perdão, as empresas teriam disponíveis, mas não estão sendo muito claros o que, que você precisa relatar e como relatar isso em resposta à sua pergunta. Eu acho que sim, temos muitas taxonomias que estão sendo elaboradas, e eu tenho sorte que eu trabalho na plataforma, na Comissão Europeia, e eu também trabalho dentro de um grupo de assessoria que analisa a taxonomia do Reino Unido e também na Autoridade Monetária de Singapura. Agora, a ambição é comum, tá, dentro desse grupo. Talvez tenhamos variações locais como thresholds, né, como os limites, mas se você estiver vendo o manufaturamento, se você estiver analisando a mitigação da mudança do clima, todos vocês deveriam ver a tonelada de carbono por tonelada de produto, e de repente jurisdições locais vocês talvez achem limites de forma um pouco diferente. Isso não tem problema, né, de um fornecedor de dados, pois se o seu relatório é consistente com tonelada de carbono e tonelada de produção, nós podemos então aplicar essas limitações diferentes para suprir critérios de mercado, mas esses princípios dessas aplicações práticas são coisas que precisamos incentivar as pessoas a fazerem. Então, na verdade, não é defender uma taxonomia única central, pois tem que refletir o mercado local. Eu vou parar por aqui, caso vocês queiram continuar depois. Bem, muito obrigado, então, por isso, Nádia. Eu acho que faz muito sentido tudo que você disse, e poder usar esse tipo de informação à medida que prosseguimos. Eu acho que realmente faz parte do nosso trabalho. Bem, eu vou fazer uma pergunta meio geral aqui. Sem dúvida, temos outras perguntas também do público sobre a taxonomia. Daniel, eu queria saber, você nós falamos muito sobre divulgação e diferentes conjuntos de dados que são disponíveis no mercado, mas divulgar os dados, na verdade, é somente um elemento de analisar os impactos e garantir que estamos seguindo. Como você garante, então, que a qualidade dos dados futuros vai ser eficaz e que não são somente estimativas cheias de... Bem, Sherry, muito obrigado. E obrigado também a Climate Bonds Initiative por uma outra conferência tão interessante e por ter nos reunido todos aqui hoje. Bem, o que falamos até agora, na verdade, estão ligados aos problemas que encontramos com dados passados. E esses dados são passados porque, da mesma maneira que analisamos os dados financeiros de uma empresa, queremos entender, quer dizer, o que essa empresa faz e onde ela está, em que situação ela está. Isso significa
Isso inclui também as emissões de escopo 3 e a cadeia de suprimentos, os plásticos, etc. Mas isso somente é parte da resposta, porque muitos dos nossos clientes e investidores e os mercados de capitais do mundo inteiro querem usar essas informações para futuras alocações de capitais. E há diferenças lá, quer dizer, temos grupos de investidores que querem usar informações futuras porque acham que podem encontrar empresas melhores e acreditam que as empresas que têm o melhor desempenho de ESG têm um desempenho melhor também, em geral, mas também temos uma situação em que todos assumiram compromissos públicos de carbono zero líquido. Então, os investidores querem saber que estão alocando as empresas corretas. Então, é importante ter certeza de que temos esses dados e de que esses dados são corretos. Ou seja, da mesma maneira que temos dados passados, queremos ter projeções confiáveis. E não estamos falando simplesmente de adivinhar ou de fazer estimativas. Estamos falando em dados reais. Quando estou falando de informações sobre o futuro, não são somente estimativas, é uma combinação de várias coisas. São informações sobre mídias sociais, ou seja, quem está fazendo o quê, com quem. Há um interesse muito maior em se focar mais nas atividades da própria empresa, com base em dados de satélite e outras informações, para entender o que as empresas estão realmente fazendo, alterando suas linhas de produção e também alterando sua própria maneira de realizar negócios. E, na verdade, esse é um modelo, faz parte da modelagem também. Quando falamos de modelagem, não é somente estimativas, porque tem a ver com divulgação, com atividades. Se falamos, por exemplo, das emissões e as emissões ligadas às temperaturas, não se trata somente de uma estimativa. Na verdade, é uma mistura do que as empresas estão realmente fazendo, qual é o histórico do que as empresas conseguiram fazer até agora, rumo a um futuro de líquido zero, e também se perguntar se as empresas assumiram compromissos, estão divulgando relatórios, e tudo isso junto nos dá a base para podermos entender o futuro. Eu acho que uma das áreas mais importantes para todos nós é, sem dúvida, preencher todas essas lacunas de dados que existem, já estamos conversando sobre isso também, mas uma outra tarefa importante é ajudar os investidores, as instituições públicas, os think tanks, ajudá-los a realizar essas projeções, porque temos todos certeza que em Glasgow este ano, muitas empresas e muitas pessoas e organizações presentes vão assumir compromissos. No dia 1º de janeiro de 2022, muitas pessoas já não vão lembrar mais desses compromissos assumidos em novembro em Glasgow. As pessoas vão querer saber, assim, como posso fazer isso? Como posso chegar lá? Então, esses dados futuros têm um papel muito importante, tão importante para todos nós, e nós temos que abandonar essa ideia de simplesmente pensar em estimativas. É porque estimativas são usadas para, então, projetar, digamos, o lucro de uma empresa, mas não realmente a sua postura em relação ao clima. Sim, eu concordo, Daniel. Na verdade, eu acho que essa é uma área em que nós buscamos então, recomendações mais claras. Eu acho que os governos também buscam recomendações mais claras, os investidores também. E isso tem a ver com os credenciais de cada organização, de cada emissor e, na verdade, relacionamento com os reguladores também. E isso, eu acho que é um ponto muito importante. Eu tenho uma pergunta aqui do público e eu vou tentar, digamos, ser sucinta aqui. Eu vou passar essa pergunta, então, para o Ludovic, que eu acho que tem a ver com o que você falou antes. Não estamos falando de marcos específicos ou de requisitos específicos de divulgação de determinado setor. Mas, quer dizer, você acha que os impactos de diferentes setores seriam os mesmos? Não, sem dúvida, não. Quando o que nós identificamos é que, na verdade, quer dizer, o estabelecimento de um marco global de relatórios é muito importante, mas esse marco global, digamos, de divulgações financeiras ou divulgações de atividades de sustentabilidade, na verdade, tem que levar em consideração
as diferenças entre cada setor, cada indústria, cada situação geográfica. Isso vai, na verdade, poder funcionar para empresas do mundo inteiro. É importante também reconhecer que, no âmbito da nossa organização, temos diferentes pares, mas de diferentes com diferentes históricos e diferentes experiências. Então, não todos temos a mesma opinião e não todos reconhecemos ou defendemos uma padronização total do mercado. Ou seja, não é uma padronização dos relatórios, mas sim das práticas de divulgação. Sim, isso faz muito sentido. Nádia, você gostaria de comentar algo sobre isso também? Sim, Sherry. Sim, eu gostaria de acrescentar, só mencionar um pouquinho a questão da taxonomia. Eu concordo que nós precisamos desse conceito de materialidade, principalmente em relação ao tipo de atividade que você está conduzindo, mas para mim, na verdade, esse é o princípio da necessidade de uma taxonomia, ou seja, determinada atividade pode estar sujeita a um objetivo específico ambiental de certo lugar ou de certa indústria, pode estar ligada à adaptação, à mitigação, à redução da pegada de carbono, e o que eu diria hoje é que, na verdade, ser bom significa ser um pouco melhor do que seus pares, mas, na verdade, isso não quer dizer muito do ponto de vista objetivo. E, na verdade, eu creio que os reguladores têm que pensar sobre o que é necessário realmente fazer para que possamos definir o que é bom para um fabricante de plástico, para um fabricante de automóveis, etc., o que é bom, o que é aceitável. Então, a importância, sim, considerar esses dados de ESG no contexto da atividade e também no contexto do objetivo ambiental específico que estamos buscando. Bem, muito obrigado. Richard, você gostaria de comentar algo sobre isso? Sim, rapidamente. É importante que pensemos, que nos lembremos que o que os investidores querem, que os governos querem e também os fundos previdenciários, na verdade, eles querem comparabilidade entre empresas do mesmo setor e também comparabilidade entre diferentes setores. Na verdade, você quer essa comparabilidade entre diferentes setores para entender qual é o quadro global e decidir em qual setor investir, mas também você busca comparabilidade dentro de cada setor para poder decidir exatamente em qual empresa investir. Não sei se isso dá uma resposta final, não é questão de uma coisa ou outra. Ou seja, quando estamos analisando um setor específico, é aí que é importante a questão do zero líquido. Porque, na verdade, sabemos que as trajetórias ou as rotas de redução são diferentes para diferentes setores. Então, esse elemento específico de cada setor é muito importante para o futuro. Mas, sem dúvida, precisamos dos dois. E precisamos, então, de regras gerais que funcionem para todos os setores, indicadores que funcionem para todos os setores, mas também outros indicadores que sejam específicos de cada situação ou de cada setor. E temos ainda muito a fazer nesse sentido, e eu acho que esse é o ponto de partida para muito que temos a fazer ainda. Bem, muito obrigado, então, Richard. Eu acho que, como todos nós reconhecemos, tudo isso está acontecendo, e é por isso que estamos juntos aqui com um grupo muito amplo, não somente em relação às organizações e parceiros, instituições financeiras e governos, que cada uma dessas organizações tem sua própria rede de contatos. Então, a ideia é que trabalhemos juntos para consigamos definir qual o melhor caminho a seguir, mas ainda tem muito a seguir. Eu gostaria de falar rapidamente sobre a comparabilidade. Então, eu acho que isso, na verdade, tem um pouco a ver com a última pergunta do público. Então, como nós podemos pensar em sustentabilidade no seu portfólio do ponto de vista financeiro e também buscar impactos ambientais e de neutralidade de carbono em diferentes setores, diferentes geografias, diferentes áreas do mundo, e como os investidores globais podem comparar coisas. Então, é importante, nós falamos sempre sobre esses 3 Cs, né? Então, os dados têm que ser abrangentes, seria comprehensive, mas também têm que ser comparáveis.
e teria um outro C. Então, eu acho que o fato de não conseguirmos isso deveria ser visto como um defeito do mercado, é algo que não realmente conseguimos fazer, ou é algo que estamos fazendo, mas ainda não chegamos lá. Bem, obrigado, Sherry. Lá na Moody's, sem dúvida, nós reconhecemos que nós estamos trabalhando nisso, quer dizer, que é um trabalho ainda que está acontecendo, mas, na verdade, nós reconhecemos essa necessidade de uma padronização. Mas eu gostaria, assim, pensando no que o público que está nos assistindo, eu gostaria de convidar as pessoas a escreverem num pedacinho de papel quais são os principais indicadores de desempenho para medir a sustentabilidade de uma empresa. E eu tenho certeza que haveria uma grande convergência de opiniões. Mas, então, quer dizer, se nós buscássemos, então, esses indicadores de desempenho financeiros, as respostas seriam muito parecidas. Mas se pedimos ao mesmo grupo de pessoas, o mesmo público, para indicar indicadores ou para selecionar indicadores de sustentabilidade, haveria uma variação muito grande dependendo de onde estão as pessoas. Na verdade, os resultados variam muito de uma pessoa para outra, de uma região para outra. Mas para o futuro, certamente reconhecemos que nós, como setor, precisamos trabalhar em proximidade, em estreita colaboração com os reguladores para definir padrões, então, que possam ser aplicados a um ambiente cada vez mais amplo. E isso significa também apoiar qualquer iniciativa que trabalhe nesse. Mas isso, na verdade, não significa que vamos padronizar todos os métodos, porque esses métodos cobrem uma amplitude muito grande de diferentes atores no mercado. Bem, muito obrigado, Ludovic. Daniel, o que você pensa sobre isso? Eu acho que eu concordo com o que o Ludovic disse. Se nós fizermos um paralelo com os mercados financeiros, nós temos um rating de crédito. Na verdade, é uma classificação muito objetiva. Quer dizer, você investe e você quer seu dinheiro de volta. Mas no caso de ESG, nós temos muitos objetivos. Algumas pessoas veem o ESG somente como um indicador de desempenho para receber um investimento de volta e para ganhar com o investimento, e outras têm, digamos, veem no ESG algo mais útil. E, na verdade, a maneira de medir e de perceber é diferente de uma pessoa para outra. Lembre-se que, no nosso caso, essa classificação de ESG usa 450 métricas diferentes. E elas podem ser muito diferentes entre elas. Então, colocar ênfase numa única medição em uma área que é tão complexa como, por exemplo, quando falamos de meio ambiente, falamos de diversidade, falamos de social, falamos de como tratamos nossos clientes, inclusão, e também quando falamos de governança, são 3 áreas, ambiental, social e de governança, que são muito amplas. E é muito difícil juntar isso em um indicador simples. E é por isso que muitos investidores estão cada vez mais interessados, e principalmente os mais engajados, percebem que se realmente quisermos usar essas informações, temos que ampliar um pouco os estudos. Mas tendo dito isso, nós vemos também uma certa convergência, porque no momento nós temos 2 motivos pelo qual há essa falta de coesão. Então, um é o que eu já disse, que nós interpretamos as coisas de maneiras diferentes e nós damos ênfase a coisas diferentes. E outro motivo é que temos lacunas de dados, muitas lacunas. E quanto maiores são essas lacunas de dados, mais informações são necessárias. E o que acontece é que muitas empresas estão preenchendo essas lacunas, e à medida que elas forem preenchidas, vamos ter, então, um quadro mais consistente da empresa. Bem, muito obrigada, Daniel. Eu tenho outra pergunta aqui do público que parece que se encaixa muito bem aqui. Bem, a pergunta é, se nós usamos somente a divulgação financeira como fonte de informações, como podemos confiar nisso? E como comparamos isso com dados de ONGs e de governos?
E eu gostaria só de mencionar um pouco qual é a minha opinião sobre isso, depois passar para o Richard. Quer dizer, o objetivo, na verdade, é avaliar a pegada global sobre quais dados estão disponíveis. Ou seja, não inclui somente empresas, mas também ONGs, investidores, alguns atores de nichos específicos, e também fizemos comentários sobre dados específicos, sobre áreas geográficas específicas, e também eu tenho uma outra ótima oportunidade para dizer aqui que quanto mais ampliamos isso, melhor. Quanto mais levamos em consideração esses diferentes aspectos, melhor. E é importante que nós incluamos um grupo bastante abrangente nesses debates. Mas quando começamos a analisar essa perspectiva global do que está disponível, do que não está, onde precisamos de mais granularidade, onde precisamos aprofundar um pouco mais as pesquisas. Eu acho que essa seria a minha perspectiva. Eu gostaria de passar, então, ao Richard para saber o que ele pensa sobre o fato de que nós temos muitos dados disponíveis lá e talvez não consigamos filtrar esses dados. Sim, eu acho que sim. Em princípio, nós precisamos confiar no que a empresa diz como fonte de informação. E a única forma de obter mais informações, além daquilo que já está contido nos relatórios, é por meio de reguladores, governos e, às vezes, da empresa. Mas, naturalmente, a situação está bastante diferente hoje em dia. E como empresas de dados, nós temos várias ferramentas para descobrir mais do que as empresas publicam. E muitas vezes o que fazemos é validar as informações que foram divulgadas pela empresa. E, em alguns casos, nós conseguimos, então, publicar um conjunto de dados sobre o que virá no futuro, que muitas vezes as empresas não estão muito interessadas em publicar. Ou seja, isso é baseado também nos ativos das empresas e nós podemos, então, avaliar até que ponto as emissões relatadas estão considerando os ativos das empresas, os ativos que as empresas estão adquirindo atualmente. E isso pode ser feito também por reguladores. E também é possível gerar informações que não são disponíveis, não estão disponíveis hoje. Então, se nós fizermos uma sobreposição dos riscos climáticos físicos no futuro, levando em consideração o aumento de furacões, incêndios, queimadas, enchentes e secas, e como isso pode impactar, quer dizer, todos esses diferentes cenários climáticos, esse tipo de análise pode ser feito para um ativo específico no campo de ativos de ESG ou de investimentos de ESG. Isso é fundamental para que, quer dizer, esse tipo de análise espacial pode ser muito importante, vai se tornar muito importante para, digamos, análises mais aprofundadas para regiões específicas, mas também de forma mais ampla no futuro. Então, como empresas de dados, nós usamos todas as ferramentas de que podemos ter acesso para avaliar, então, a atividade dos emissores e de suas emissões, além do que esses próprios emissores divulgam em seus relatórios anuais. E também estamos buscando analisar não somente como as empresas divulgam suas informações e quais lacunas de dados ainda temos, mas como podemos gerar informações a partir de outros meios. E também onde não podemos gerar essas informações, mas onde é possível obter as informações de terceiros. Bem, já foi mencionado algumas vezes, está na minha lista. Vamos falar sobre isso, então, biodiversidade, soluções baseadas na natureza. Isso está crescendo muito, cada vez mais está importante, na verdade, na agenda de vários países, na França, na União Europeia como um todo, e cada vez mais estão falando especificamente disso, também no âmbito do G7, foi feito um apelo para a proteção à natureza e também foi lançada essa força-tarefa para a divulgação financeira e
espero que o impacto dessa força-tarefa cresça com o tempo. Então, do ponto de vista de dados, Nádia, eu queria pedir a você que falasse um pouco. Nós já falamos de dados geoespaciais, a necessidade de localização ou de dados específicos, de ativos específicos, com base na localização. E, Nádia, eu queria saber o que você pensa sobre o futuro das exigências de dados, à medida que ampliamos nosso leque de investidores. Bem, obrigado, Sherry. Muito obrigado por ter tido tempo, por termos o tempo de falar sobre esse tema. Eu fico muito contente em relação ao reconhecimento da importância da biodiversidade para esse assunto. Nós vimos nos últimos tempos estatísticas muito alarmantes sobre os impactos da mudança climática e os impactos do que está acontecendo no mundo todo sobre a biodiversidade e sobre a natureza. E, na verdade, nos preocupamos mais com a mudança climática do que com a biodiversidade. E quem não leu esse relatório anual de 2021, na verdade, um dos principais riscos para a humanidade é a perda de biodiversidade, juntamente com pandemia e com as armas de destruição em massa e outros riscos globais. Então, eu acho que é inevitável e é correto também que nós demos a biodiversidade um papel mais importante no mundo do financiamento, no mundo das finanças. Mas, na verdade, é uma atividade muito complexa. É difícil avaliar a situação a partir de dados confiáveis e úteis. Com base na resposta do Richard mais cedo sobre investimentos sociais, quer dizer, quanto uma empresa realmente está declarando os danos que causa ao meio ambiente e à natureza em seus relatórios. Bem, no caso dos investidores, talvez eles sintam um pouco. Talvez eles não consigam lidar com esse volume tão grande de informações, mas quando analisamos em detalhes esses conjuntos de dados e o que existe lá, na verdade, é factível, é possível. É possível gerar atividades ou pensar atividades estruturadas, e é possível pensar nisso no contexto dos impactos ao meio ambiente. Então, eu acho que é algo atingível se os projetos forem administrados da maneira correta, desde o início da fase de planejamento, e também é importante que nos perguntemos no início de cada projeto se é necessário realizar um relatório, uma avaliação de impacto ambiental, de impacto sobre a natureza. E também é importante que consideremos, então, regulamentos e exigências na legislação sobre a divulgação de certas atividades, certos impactos. Então, temos ouvido um termo cada vez mais frequentemente, que são os resultados positivos para a natureza, e não se trata somente de minimizar os danos, mas sim de gerar resultados positivos para a natureza. E não é algo que ainda é muito comum, mas cada vez mais vem surgindo. E eu diria que até 2023 podemos fazer muito, considerando essas metas que foram estabelecidas para 2023, mas é possível que melhoremos isso. E para os que têm interesse no trabalho desse grupo de trabalho técnico, foi lançado este ano esse estudo, está aberto na fase de consultas agora, e que é um estudo que sugere exigências ligadas à biodiversidade para diferentes atividades que as empresas deveriam considerar. Eu acho que esses são alguns passos positivos nesse sentido. Thanks for that, Nadia. I think that was incredibly comprehensive. Richard, did you want to add a few points on biodiversity before we pivot over into another topic? There's so much to cover. Yeah, just briefly. So I think there's three challenges for the TNFD and for all of us, in fact. I think we need to understand what are we defining in terms of biodiversity, how are we measuring it, and then for whom are we measuring this? And the reason why those three things are important is because, how do we define biodiversity? You might say it's about species loss. You might actually say it's about ecosystem loss and the value of those ecosystems to humanity or to business.
And they are kind of different things. So, species loss is, the destruction of, a species, extinction of a species is a terrible thing. We should avoid that. But actually, destruction of a rainforest might mean you disrupt the water cycle, which might have a direct business impact on a beverage company, for example. So they are kind of slightly different things. And then that leads to, what are we measuring? I think we need to be measuring impact and dependency. So impact can be negative and positive, but dependency is something that businesses do have on ecosystems and the services that they provide. And without ecosystems, natural systems, we often, man-made systems are far more costly. So when you get rid of a forest, if you have to then somehow regulate a water system using man-made means, it's much more expensive. And so we need to have a deeper understanding of the economics of nature risk and what we need to do about that, in the same way as we had an understanding of the economics of climate change that preceded a lot of the climate efforts. And so the Dasgupta review was a great report to precede the launch of the TNFD. And then for whom are we measuring and looking at all of this for? I think when you're looking at different layers, local communities, companies, investors, perhaps major global pension funds, they all have different information requirements. You can't possibly expect a pension fund CIO to be examining biodiversity risk for every location of every investment that they make. So they will need some kind of abbreviated yet relevant version of how you examine biodiversity and how you measure that. And the companies will need a version that is relevant for them when they're looking at their supply chains. And then obviously those with direct impact on a particular location will need to have much more detailed information. And that's an information challenge that is even greater when you come to looking at nature risk than it is for something like climate risk, I think. So yeah, some challenges ahead. I think us as data companies are more than willing to help with those challenges. And I know that we will have some lots to contribute to the effort. So looking forward to it. Great. I think that it is certainly a topic of the future and the near future as well. Because coming up in October is the UN Biodiversity Convention and COP15, which is going to be in Kunming in China, and then followed up early next year with probably some much more solid reporting. And again, that hopefully will also add some shape, some thought to a global view on biodiversity and what it is that needs to be measured, what needs to be tracked, what commitments can be made. And perhaps this is a good time to start talking about that, talking about the top down. Often we focus on the bottom up, the investor demand, the thinking about creating products in the financial system, thinking about how it is we service the marketplace, how we put that together, how to deliver the data that's needed today. But the reality is that this topic of sustainable finance has a bottom up push and a very serious top-down push. Top-down is what I'm referring to in terms of regulation, in terms of framework, in terms of standard setting. And all of that is moving forward rapidly. I think that there's a lot of good examples of countries globally that are looking to add value to that debate. I guess my question, and I'll turn to you first, Daniel. My question is, how is it that we make sure that we've got harmonization? How is it that we start creating a path towards rationalization and making it easier for both investors to investigate what it is they're investing in, but also for the financial system to create products that aren't going to be caught by either greenwashing or impact washing or whatnot? How do we make sure the next framework isn't just number 11, as opposed to consolidating the previous 10? Sherry, million-dollar question here, and absolutely right. Because if you ask investors today, you get two answers, right? One is, I don't have enough information because companies don't disclose enough. We spoke about this for the last hour. And the other one is, I actually get too much information and often very inconsistent information because taxonomies, frameworks aren't aligned. And I think there are three things happening that can get us to more alignment. And I'll touch on the regulator in a second. First of all, I think investors have an incredible power here to ask for the same information. And therefore, big investor coalitions that have aligned themselves behind certain taxonomies, certain frameworks, and push for that information in a company disclosure have an incredible bottom-up power that, if exercised
collectively will change behavior and will change behavior maybe even faster than regulation can achieve it. The second big important player here actually are the frameworks. So we always think a lot of that is government driven, but it isn't, right? If you look at things like SASB, GRI, they are frameworks that have been developed, and we have seen a very important development this year when the IIRC and SASB merged to become the Value Reporting Foundation. And the more we start to see actually that consolidation of frameworks, the more market power these frameworks will have because they become de facto a standard. But then you have regulators. And it's easy to talk about regulators, but even within the regulator space, you probably have at least 3 different regulators looking at this topic. First of all, they're prudential regulators, right? So you have the big central banks that want to use ESG information, in particular climate information, to prevent future risks to the financial markets. And here I think we've seen fantastic development, especially with the NGFS, the Network for Greening the Financial System, where actually regulators came together to issue joint standards, joint frameworks, joint scenarios to then get into stress testing and the like. So I think on that front, actually in my mind, a role model of how it should be done, delegated to certain central banks to develop it, but then roll out across the network. And I think we're now reaching more than 80 countries in all major geographies. The second type of regulators are the prudential regulators, the conduct regulators, right? Am I giving the market the right information? Am I disclosing the right information to make the right investment choices? And similarly here, you have the FCAs of the world that are moving quite rapidly, increasingly aligned to make sure they actually demand, as part of disclosure requirements, consistent data. And the more they use existing frameworks, going back to the SASBs, the GRIs of the world, the more we find consensus here. But then I think the most important one are the accounting standard setters. And I have my great hope in the work that the IFRS Foundation has now started to undertake. They will not answer all of the questions, because all of the questions that we're trying to answer here are too many in the first instance. But just getting this data from a nice glossy ESG report into the core of company disclosure and the core of an annual report, and therefore into the same requirements of assurance and third-party review, I think will be transformational. So I have a lot of hope and a lot of attention on the work from the IFRS Foundation. Thank you. Thanks a lot, Daniel. You heard it here first. The great hope is coming from accounting standards. You don't hear that every day, but to be honest with you, I totally agree with you, Daniel. And I think that over the course of the next 6 to 12 months, we're going to see some really interesting things that come out for clarity and transparency on that front. Ludovic, from your perspective, regulations, data needs, rating agency offerings, I mean, where does this go? I mean, how is it affecting your business, and how is it affecting the market as a whole? Yeah, of course, I understand that panel discussions are much more interesting when people disagree, but I honestly only echoes what Daniel have just said. We have great hope, and we truly believe that, in fact, regulator efforts, which will be focusing on standardizing practices regarding ESG disclosure, as Daniel have just said, that will have a huge impact simply on the quality of that, what data aggregators can deliver to the markets. Daniel was also saying earlier in our discussions that even if we acknowledge that there will be maintained differences between what data aggregators will provide to the market, part of those differences can be also reduced by easier access to the data that we are looking for to do our job. And in that sense, obviously, the quality of the end product can only benefit from those developments. So we are hugely supportive of those initiatives. Very engaged everywhere that we can to support those exercises, and really looking forward for the establishment. Because bear in mind also that there is another gain that will benefit to all the industry players, which can be triggered by further standardized ESG disclosure practices, is the role that in the future technology can play, and actually addressing the needs of both the market user, which aim to have ESG information on the broader scope of asset classes and geography, and which is sometimes prevented today because we have too many difficulties to actually find access to the necessary data to provide information on such a large scope of entities.
But tomorrow, if you can at the same time encourage and enforce standardized disclosure practices thanks to regulatory framework, and therefore rely heavily on technology to capture those data, you will allow actually the ESG and data aggregator specialists spending time analyzing data rather than spending time collecting data. And trust me, they are much more valuable when they analyze and when they collect. So it will be for the greater benefit of the whole industry. So, we simply echo Daniele, will have a great impact on the quality of what is provided to the markets and the ability for the end user to find response to the Fala no Clevercast. Great, thanks, Ludovic. Fala, continua falando. Turning to an audience question, there are a lot of different regulators out there, but this one is specifically about central banks. E temos agora o Banco Central, e a pergunta, na verdade, é quais são as razões do porquê que os bancos centrais não estão, né, se movimentando rápido o suficiente para incorporar essas regulamentações financeiras. Eu estou vendo que o Ludovic aqui tem suas opiniões sobre, né, a velocidade desses desenvolvimentos, mas como já foi dito nesse painel anteriormente, né, o trabalho que é feito com a NGFS, que está especificamente trabalhando com esses bancos centrais e para podermos, né, viver nessa parte do mundo. Então, há algumas recomendações, mas a pergunta é que se não for rápido o suficiente para essas barreiras, para a gente colocar, né, essas regulamentações no seu lugar. Então, Richard, eu gostaria da sua opinião sobre isso na indústria e conseguimos, então, interagir com vários bancos centrais regularmente. E, bom, eu diria, temos um desafio dessa pergunta, de certa forma, a gente estava perguntando, né, se os bancos estão, na verdade, andando. Chegamos, então, nesse consenso de 2015, né, nessa comunidade da mudança do Clinic. Então, tivemos, né, a avaliação por parte desses bancos centrais e, na verdade, isso não faz parte do Banco Central para ver a parte da economia, mas eles estão avaliando os riscos e isso realmente é digamos assim, uma lista muito impressionante dos bancos centrais. E alguns, na verdade, se, bom, isso aqui estiver no Banco Central chinês, eles já implementaram uma mudança para esses requisitos de capital na China e agora é mais barato para um banco na China, para eles emprestarem para uma fazenda eólica do que para um investimento, né, que tem seu desenvolvimento com combustível fóssil. E eu acho que alguns bancos centrais estão realmente se movimentando de forma rápida. Esse passo regulatório eu acho que é complicado, pois quando a gente impõe as regulamentações, é difícil, na verdade, a gente poder ver, né, essa situação e temos, então, é difícil e temos essas imposições que são colocadas nas empresas de forma que não afete, na verdade, né, esses viés das economias. Temos outras economias também que têm essas outras implicações das empresas por causa dessas regulamentações. E tudo isso requer análise, consulta, e temos o processo que está sendo feito na ECC, que na verdade é um desses processos rápidos, né, de fast track, e eles tiveram muitas respostas para considerar isso nas regulamentações, mas eles estão fazendo isso rapidamente, né? A Fundação ARS, 6 meses realmente para chegarem nesses padrões, é bem rápido, né? Pois eles levaram 6 meses para um processo que levaria 5 anos. Então, eu acho que os reguladores estão vendo que está tudo acelerando, precisamos de mais ambições. Sim, claro que precisamos. Eu sempre digo que há muito foco para até 2050 e precisamos ter metas para 2025. Temos que realmente dobrar essa curva. Nessa década precisamos de mais informações de como as empresas na economia real, como que elas estão planejando para isso, e eu acho que você só pode esperar
e regulamentações sem cometer erros. Então, eu acho que sim, estamos trabalhando rapidamente e, bom, tivemos realmente uma ação muito boa para essa taxonomia dentro da Europa, que tudo isso foi trabalhado, desenvolvido, e eu acho que sim, né, a regulamentação está, sim, se acelerando cada vez mais rápido, e se a gente precisa, na verdade, de ações econômicas. Sim. Bom, muito obrigado, Richard. Eu vou voltar aqui para o Daniel, então só temos 15 minutinhos, então, por favor, continue enviando as perguntas. Muito obrigada, tá, para o nosso público por essas perguntas e, bom, eu também tenho essa prerrogativa aqui dos moderadores para falar um pouquinho sobre as perguntas, sobre os bancos centrais. Eu gostaria, então, só de falar um pouquinho, né, dessa questão aqui do Richard, né, os reguladores e os bancos centrais, eles são reguladores, ou seja, eles estão analisando o risco e um dos fluxos de trabalho, né, da aliança, eles estavam vendo a questão de testes, de transição, e a gente achou algo muito interessante que é o seguinte: tem algo que a gente gosta de chamar de um meio que está ausente, ou seja, há realmente muito entendimento sobre o risco, por exemplo, né? Aquele cronograma de 12, 24, 36 meses até 5 anos, mas a realidade é que quando a gente fala de 2050, isso são décadas de extrapolação, de planejamento que estão sendo feitos de vez em quando, e isso é feito de forma muito boa, pois temos décadas de dados que a gente começa a analisar, mas a realidade é para ver aonde que isso chega aqui, né, na estrada, ou seja, são esses entre os dois que são as décadas, comparando com os meses e, por exemplo, e isso não é um lugar onde eles gastam muito esforço neles, né? Essa questão dos riscos. Então, nós temos esses processos de análise de risco e isso, entre essa mudança da regulamentação, por exemplo, do sistema bancário. E, bom, isso é algo para a gente pensar. Isso está no meio da análise, porque senão isso talvez seja uma questão de quão bons e quão boas são essas perguntas regulatórias. Estamos analisando as projeções agora, Daniel, se eu sei que você tem uma visão, né, de Banco Central, né, nessa mudança regulatória necessária. O que a gente pode ver dessa sua perspectiva? Bom, eu não quero, né, focar demais. Eu acho que todos aqui acreditam que os reguladores dos bancos centrais estão desenvolvendo numa velocidade muito interessante e, na verdade, a gente não precisa de mais um regulador para nos dizer o que é verde, o que é marrom, pois isso seria muito simples. Eu acho que realmente o trabalho fantástico sendo feito pelos bancos centrais são, né, essas regulamentações que precisam entrar nesses processos, né, enfim, das organizações, nós temos essas divulgações, como a gente roda os cenários, e temos que pensar também naquela análise de crédito cotidiana, pois isso, para mim, é o poder dos bancos centrais. Para aqueles que não ainda leram aquela carta, tá, e também a declaração do Banco da Inglaterra, que estabelece que isso é uma exigência, um requisito para o banco, eu acho que isso realmente abre os olhos, pois isso vai realmente nos levar a uma escolha muito mais clara do que é verde, marrom, primário. E, na verdade, não é tão visível, mas teremos realmente grandes impactos. Eu, como tem sido, como as pessoas falaram, né, a gente está rodando aqueles primeiros testes de estresse no Reino Unido, na França, na Holanda, e o nível que nós vamos ter de informações, de insights, realmente, dessa experiência será extraordinário. Muito obrigada. Temos uma outra pergunta aqui sobre SFDR. E, Nádia, estou aqui olhando para você e a pergunta é o seguinte: se a SFDR, tá, que se essa diretiva pudesse ser replicada para outras partes do mundo, né, essa divulgação de ASG seria para títulos, por exemplo, você acha que seria oneroso para os pequenos players? Como que a gente consegue justificar essas transações? Bom, eu acho que isso é realmente uma pergunta muito interessante, com algumas perguntas que eles estão tentando levantar. Então, na verdade, a regulamentação, tá, da divulgação
das finanças sustentáveis são muito interessantes. Por quê? Porque essa regulamentação, ela desempenha o papel de criar uma classificação de um produto financeiro ao ponto que você está ou promovendo ou então procurando, né, esse objetivo de financiamento sustentável. E, na verdade, é bem interessante ver isso, porque a definição ela não é muito descritiva. E como resultado disso, eu acho que o mercado realmente ele teve problema em ver quem que é, aonde que é, e você, digamos, sei lá, se você está lá no verde escuro, no verde claro, então você tem então requisitos de relatório com você. Agora, para aqueles que não têm muita familiaridade com isso, aqui são os indicadores inversos, tá? Então, nós temos esses indicadores que, obviamente, tem, se o seu investimento tem uma política de biodiversidade suficiente, prática, gestão hídrica também, ou seja, estamos falando de conjuntos de dados com métricas extremamente de alto nível. E aí, a pergunta é, isso deveria ser para todos? Eu acho que isso é algo que debatemos no início, e eu gosto aqui da visão do Daniel, né, que a força do regulador contra uma crítica que eu tenho aqui é que isso aqui é para todo mundo. Você talvez não tenha uma prática de gestão hídrica muito significativa, mas talvez não seja muito significativo como você está praticando. Então, isso aí é uma questão. E a pergunta aqui também é com relação ao tamanho, então, né, as pequenas e médias contra as grandes. Agora, para aqueles que estudaram a regulamentação da taxonomia, né, as pequenas, as médias não estão inclusas ali, não há uma exigência de relatório para essas pequenas e médias empresas, pois a gente tem que solicitar algo proporcional ao tamanho, né, de um negócio, de uma empresa. E, claro, né, nós temos todo o diálogo da comissão com relação a isso, tem sido muito sensato. Sim, estamos correndo para poder produzir um padrão de relatório, pois isso começa em janeiro de 2022, ou seja, logo ali, mas eles já estão sujeitos a períodos de revisão até 2024 com a regulamentação da taxonomia, quer dizer que não consideramos esse impacto das pequenas, das médias, não considerou, por exemplo, a equivalência para os soberanos e o que é esperado sobre isso e como que essa abordagem para transações de derivativos, e isso precisa ser incluído nesse período também, mas há também todo aquele papo, né, do custo da transação, o custo para você cumprir, né, com as exigências. E teve uma conversa mais cedo que eu gostei, que era se todos pedimos a mesma coisa, então, se todos os investidores estão perguntando, fazendo a mesma pergunta, então estamos incentivando os dados, né, e essa transição dessa forma, e provavelmente vamos ver mais ação e teremos também resultados exitosos, pelo menos essa seria uma maior chance. Eu acho que um dos problemas hoje é que sim, nós temos lacunas, né, problemas de dados, e as pessoas tentam preencher isso com aqueles questionários bilaterais de um investidor para uma empresa de investimentos, ou seja, para tentar dar alguma complementação aos dados que a gente tem. Isso realmente tem grandes custos para as organizações, pois estamos falando de várias perguntas, né, bilaterais de dados de ESG. Por quê? Porque eles têm que suprir várias solicitações. Agora, já que a gente tem, né, esse interesse, né, em ESG, eu acho que é mais importante hoje do que antes, né, nessa questão do ESG, temos que considerar quais são os conjuntos de dados para esse comportamento do investimento, o que é bom, como que isso parece, e aí sim nós vamos ter um conjunto de padrões que vão começar a emergir e será produzido. Então, eu realmente gosto da ideia onde a gente cria uma clareza sobre isso, ao invés de gastar muito dinheiro construindo vários relatórios para, sei lá, eu tenho que personalizar para esse regulador ou então para esse investidor importante. Não, eu falo, olha, é o meu conjunto de dados comum, eu foco nele e eu me oriento pelos resultados. Eu analiso as métricas que eu quero mudar, pois frequentemente, por que eu vou, né, subir na balança se eu não quero ver aquele número? Não faz o menor sentido. Por quê? Porque você tem que ter aquela métrica quando você quer que essa métrica mude o direcionamento e você precisa monitorar onde que você está. Então, esses dados eu acredito ser muito importantes e ferramentas como a FSDR são coisas que, obviamente, estão tentando fazer, né? Eu acho que estamos chegando ao final aqui da nossa sessão e eu acho que após ter tido essa referência de que a biodiversidade era equivalente a
armas de destruição em massa, eu acho que a gente tem que pegar isso aqui e pensar na oportunidade, pois tem muito disso também. Então, eu vou mandar uma rápida pergunta para cada um dos meus panelistas aqui. A pergunta é, vamos lá, de uma perspectiva de dados, qual que é a maior oportunidade para que o mundo consiga atingir as suas metas de sustentabilidade durante os próximos 12 meses? Temos muitas atividades, muitas mudanças regulatórias sendo implementadas, temos a COP26, várias outras coisas acontecendo. Então, o que você diria da perspectiva de dados que nós podemos fazer como uma oportunidade para ajudar a avançar, né, essas questões para uma solução exitosa? E eu fico meio sem graça de meio que escolher um para responder aqui, mas o Daniel que está mais perto aqui na minha grade. Então vamos lá, Daniel, você vai responder esse aqui, depois a gente continua. Bom, eu colocaria isso numa metáfora, tá? Ou seja, o que nós damos às pessoas no momento, tá? A gente oferece a eles várias fotografias. Eu acho que as pessoas não precisam de mais fotografias, eles querem agora ver filme. E para mim, essa é a maior oportunidade, né? Como que a gente junta tudo? Nós temos os dados maravilhosos da CDI, nossos pontos de dados de ASG, enfim, todas as informações de emissão zero. E agora as pessoas querem ver o filme e eu acho que isso aí é a maior oportunidade, né? Fazer sentido de todas essas informações. Eu acho que não precisamos de mais informações agora. A gente meio que tem que colocar essas informações, né, e organizá-la no formato de filme. Interessante. Richard, de você? Eu gostaria de voltar a uma questão que você levantou, Sherry, sobre aquele e-mail ausente. Eu acho que nos próximos 12 meses, eu diria que muita gente vão ver essas informações, né, com todos os compromissos que nós temos de emissão zero. Eu acho que se tivéssemos uma abordagem acordada, consistente para analisar os dados nesse domínio climático, eu acho que para os próximos anos, não só até 2050, isso seria uma grande vitória. Nós estamos numa situação hoje um pouco diferente, pois tradicionalmente, se a gente analisa os mercados, eles teriam, né, aquelas previsões perto de um termo, e ninguém te daria, né, uma previsão para os seus negócios de 2050. Nós temos uma diferença, nós temos uma previsão de 2050, previsões, nós temos também históricas, mas nada no meio. E eu acredito que essa questão aqui do meio, digamos assim, mais próximo, que será um formato de relatório, pois isso será crítico para que nós possamos tomar decisões sólidas para progredir, né, com a relação do clima, né, a mudança do clima. E se estamos realmente progredindo para essas emissões zero para todas as instituições que concordaram em fazer isso, mas, enfim, isso vai ser, de fato, um grande desafio. Muito obrigada, Richard Ludovic. A maior oportunidade, né, nos próximos 2 meses, na sua opinião? Eu só vou continuar o que o Daniel e o Richard falaram. De vez em quando eu pego a oportunidade para ver, né, esse progresso que tivemos nessas últimas décadas. A maior parte de nós aqui nessa conferência hoje, devido à nossa jornada profissionais, a gente tem falado sobre esses tópicos já há anos, e esses tópicos agora se popularizaram, né? Então não é o mesmo caso que a gente falava sobre isso, chocava as pessoas, né, anteriormente. Então realmente eu concordo com a metáfora que o Daniel usou. Estamos tendo muitas informações e grandes participantes aqui dos mercados são aqueles que estão divulgando as informações e agregam esses valores, ou seja, aqueles no final do título, e todos nós estamos mais claros sobre as nossas necessidades e o que a gente precisa para poder executar o nosso trabalho de forma adequada. E agora temos o apoio dos reguladores e temos realmente muitas oportunidades à nossa frente nos próximos meses para que nós possamos, então, acelerar a nossa velocidade globalmente como indústria, pois agora os mercados reconheceram a necessidade para dados ASG, para dar apoio às suas decisões, e nós sabemos, como já foi demonstrado com esses dados, que quando analisamos nessas lacunas e buracos-chave, chegamos à mesma conclusão, né? São as mesmas lacunas, furos, e precisamos dessa importância produtiva. Isso demonstrou realmente o progresso que a indústria teve nos últimos anos, e agora é a hora de capitalizar nisso e chegar no próximo ponto, pois ainda temos alguns dados para capturar
à nossa frente, que representam tópicos novos e emergentes que todos queremos focar. E eu acho que isso foi muito bom. Por exemplo, a biodiversidade que foi utilizada hoje, e a gente só consegue identificar isso, pois é uma parte coletiva do que a gente quer abordar. Muito obrigado, Ludovic. E, bom, isso aí, Nádia, você pode trazer. Eu já vou comprar o ingresso para o filme do Daniel. Eu acho que sim, né? Estamos saindo agora, né, da idealização para a execução, então eu não vou repetir o que 3 pessoas antes de mim falaram. Eu vou falar um pouquinho sobre algumas orientações práticas, tá? As empresas ainda precisam de orientação sobre o seu renome. Então eu sugeriria, garanta que você tenha a governança correta, número 2, garanta que o seu conteúdo é relevante para os valores finais, tá? Só a criação como a erosão do valor. Como você pensa sobre a ASG nesse contexto? E número 3, garanta que o seu conteúdo ASG é consistente com os seus financeiros. Número 4, qualquer métricas ou metas que você produza precisam realmente ter, né, o resultado como meta, digamos assim, e era isso que eu tinha, tá, Sherry, para vocês hoje. Fantástico, e muito obrigada ao público pelas suas perguntas e um grande agradecimento aos meus panelistas aqui. Eu acho que fica evidente que precisamos continuar a discussão para melhorar os dados e, claro, comemorar os dados que temos e torná-los eles transparentes, continuadamente, internacionalmente, transnacionalmente. Isso vai afetar a indústria e a FOSDA está fazendo isso nesse momento, e temos um outro chamado, né? Pois precisamos de ajuda, de vozes, de apoiadores. No nosso site tem vários botões que vocês podem clicar. Não são nem doadores, a gente só precisa de mais cérebros, tá? Para trabalhar nesse tópico tão importante. Então é isso, gente. Então lembrem-se de verem o filme do Daniel e também peguem informações da Nádia. E claro, não podemos esquecer, né, o meio igualzinho e precisamos ter os dados sustentáveis que o Vic mencionou. Eu acho que isso é o que tivemos para hoje e agradeço a CBI, né, pela sessão e a oportunidade de estar aqui com todos vocês. Muito obrigada.